irmãos? Glória a Jesus, que nos dá sempre a vitória, né, irmãos? Bem, os irmãos viram que hoje o mundo caiu aí fora, né? Um verdadeiro dilúvio, né? Então muitos irmãos não puderam estar vindo hoje, né? Devido também a essa tempestade que caiu, né, irmãos? Muito forte. E cada vez mais podemos perceber que essas coisas vão acontecendo com mais frequência, né? Antigamente as coisas aconteciam assim no mundo, né, uma vez a cada 2 anos, mas agora, cada vez mais, vai acontecendo mais próximo, né? Chuva, ontem um calor terrível, né, irmãos? Um calor, hoje uma chuva de matar, de cachorro tomar água em pé. Não sei se essa é a frase que se diz aí. Mas, por isso que a palavra nos diz, irmãos, que nós temos, né, uma esperança. Que a nossa esperança não é nessa vida, nossa esperança não é nesse mundo. A palavra diz lá em 1 Pedro, estava pensando ali, 1 Pedro capítulo 3, se os irmãos abrirem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 diz assim: Mas, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, irmãos, eu estava pensando ali, né, na verdade hoje eu estava meditando e pensando sobre o fim dos tempos, né? O fim dos tempos. E eu acredito, né, irmãos, que as coisas vão acontecer já digamos assim, na nossa geração, né, irmãos? E cada vez mais a gente pode perceber com as coisas que vão acontecendo no dia a dia, que o fim está cada vez mais próximo. E por mais que a gente pense assim, mas essas coisas sempre acontecem, sempre vão acontecendo. Mas é aquilo, irmãos, que eu sempre procuro falar para os irmãos, quando a gente toca nesse assunto, é que cada vez mais as coisas acontecem numa velocidade e com um volume cada vez maior. Então as pessoas dizem, sempre teve guerra, sempre teve isso, sempre teve aquilo outro, terremotos. Sim, é verdade. Mas as coisas estão caminhando cada vez mais para o fim, né, irmãos? Para o fim. E aí, falar sobre esse assunto, né, irmãos, sobre o fim dos tempos, é um assunto que para quem não é cristão, é um assunto que traz um pouco de desespero no coração, talvez, da pessoa. Para o cristão que anda relaxadamente, né, que não ama Jesus, mas que ama o pecado e se diz ser cristão, também é um assunto muito difícil, né? Mas para o cristão que ama Deus, para um cristão que ama Jesus, falar dos fins dos tempos, na verdade, é um alívio para a alma, né? Na verdade, falar dos fins dos tempos é trazer, como diz o texto aqui, é falar da esperança que tem no nosso coração. Então, para o cristão, falar do fim dos tempos é falar de esperança.
para quem não é cristão, ou para um cristão que não ama Jesus, é falar de terror. Para quem não ama Jesus e para quem não serve a Jesus. É como se fosse um filme de terror para a pessoa. Para nós, irmãos, falar do fim dos tempos é a nossa esperança. Como diz aqui, no finalzinho, nós temos que estar preparados sempre para responder às pessoas qual é o motivo da nossa esperança. Qual a razão, olha o finalzinho aí, irmãos, está escrito, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, dentro de nós, existe uma esperança. Esperança é o quê? É aquilo que você espera. A palavra esperança é algo que você espera. Então, qual é a razão da nossa espera? Nós estamos esperando o quê? Qual é a razão de esperarmos? Qual é a razão de nós estarmos aguardando? Esperança é aguardar, é esperar. Então, que razão é essa? Se alguém chegar para você e falar assim, você está esperando por quê? O que você está esperando? Você está esperando o quê? Porque as pessoas, elas vão procurar saber o que você está aguardando. Imagine se você estivesse sentado num banco de uma praça e ficasse lá o dia inteiro, esperando alguma coisa ou esperando alguém. E alguém passasse lá e dissesse, ô fulano, por que você está aí desde manhã nessa praça aí sentado? Você está fazendo o quê? Fazendo nada? Não, eu estou aqui esperando. Esperando o quê? Estou esperando por alguém. Mas você não pode sair daí? Não, não posso sair daqui. Porque eu marquei um encontro com alguém aqui. Então eu não posso me mover daqui. Eu não posso sair daqui. Então o cristão, ele tem uma esperança no coração dele. Uma esperança. E essa esperança, irmãos, esse aguardar, essa espera que o cristão tem dentro dele, tem um motivo, que é o que está escrito aí, ó. A qualquer que vos pedir a razão. Qual é a razão de eu esperar? Qual é a razão de eu aguardar? Qual é a razão de eu ter esperança? Porque se alguém te perguntar assim, por que é que você não comete pecado? Por que é que você não vai viver uma vida, né, de bebida? Carnaval está chegando, por que você não vai pular um carnaval? Você não vai beber, você não vai farrear? Por quê? Porque existe uma razão dentro de mim. Existe uma razão de eu não fazer isso. Eu estou esperando quem? Eu estou esperando Jesus, eu estou esperando o meu Salvador voltar. Então, por causa dessa esperança, dessa espera, desse aguardar, porque eu estou aguardando, é por isso que eu não vou e não posso viver do jeito que o mundo vive ou do jeito que o diabo quer que as pessoas vivam. Porque você está aguardando. Sabe quando você espera, você marca um encontro com uma pessoa para você jantar, ou você faz a janta para o marido e espera o marido chegar, você fica aguardando ele, fala assim, olha, eu vou esperar ele chegar. E aí deu 11h30, você já sentiu fome, mas ele marcou meio-dia. O que você faz? Não fala que você come não, por favor. Mas você fala, não, eu marquei com ele meio-dia, eu vou esperar? Meio-dia. Mas e a fome? Você está com fome? Não, mas eu vou aguardar, eu vou esperar. Então, com Jesus, nós temos essa esperança, essa espera. Nós marcamos com Ele. Marcamos que um dia vamos encontrar com Ele e Ele vai se encontrar conosco. Então, essa esperança, aqui a palavra está dizendo que alguém vai pedir qual é a razão, por que você espera? Por que você está aguardando? Por que você está esperando? E pelo fato de eu esperar e aguardar, então eu tenho um modo de viver diferente. Se você for lá para Tito, volta aí um pouco para trás aí, Tito capítulo 2. A palavra vai nos ensinar algo bem interessante aqui.
Então, falar dos fins dos tempos, irmãos, é um consolo para a nossa vida. Falar dos fins dos tempos é falar de algo, irmãos, do presente e do nosso futuro. Aqui em Tito, capítulo 2, fala exatamente sobre isso. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, se alguém pedir a razão da nossa esperança, qual que é a razão da sua esperança, irmão? Se alguém te perguntar, qual é a razão da sua espera? Se alguém te perguntar qual é a razão, por que razão você está aguardando, por que razão você está esperando, qual é essa razão? É o que está escrito aqui, ó. Porque eu estou aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a bem-aventurada esperança? O aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Volta um pouquinho mais para trás, irmão. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. 5 não, 4, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm? Que não têm? Esperança. Vamos ler de novo? Todos juntos? Não quero, porém, irmãos, que sejais. Então a gente não pode ser o que, irmãos? A gente não pode ser ignorante. Não é ignorante de braveza. É ignorante de falta de informação. Nós não podemos ser pessoas que não têm entendimento. Quando está falando ignorante aqui, está falando de pessoas que não têm entendimento, não têm discernimento. Nós não podemos ser pessoas assim. Não podemos ser pessoas, irmãos, como pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas são ignorantes, porque elas não têm conhecimento da parte de Deus. Amém? Mas a ignorância, irmãos, ela faz parte dos fins dos tempos. Um povo chamado cristão, evangélico, crente, eles se tornam pessoas ignorantes. Por quê? Porque falta o conhecimento. Falta entendimento, falta o desejo e a vontade de conhecer as coisas de Deus. Faz parte dos fins dos tempos também isso. Mas Paulo está dizendo aqui com muita clareza, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quer dizer que se eu morrer hoje, perecer hoje aqui, Paulo está dizendo, não, vocês não precisam se entristecer. Vocês não precisam se desesperar. Lógico, haverá tristeza, mas ele está dizendo assim, você não precisa viver com uma tristeza, sabe, a pessoa que fica em luto por 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos. Não, você não precisa ter esse estado de luto por muito tempo, porque pessoas assim, elas não têm esperança. As pessoas que morreram em Deus, que morreram em Cristo, você não precisa viver em luto. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? Lembra que nós lemos? Se alguém pedir a razão da sua esperança, qual é a razão da esperança? Tito 2, 14, 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o quê? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho uma esperança. Qual que é a minha esperança? Que Jesus vai voltar um dia. E quando ele voltar, o que vai acontecer? É o que ele está dizendo. Se quando algum de nós vier a morrer, a gente tem que se lembrar do quê, irmão? Da esperança.
do aguardar, que é o quê? Versículo 14. Nós que temos esperança, o que a palavra diz? 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos, irmãos? Cremos ou não? Amém. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então eu não posso ser uma pessoa ignorante. E agora, fulano, ciclano morreu, o que eu faço? Você não faz nada, meu filho. Eu tenho que esperar. Esperar o quê? O aparecimento do grande Deus. Porque quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quer dizer, não haverá morte definitiva. Um dia Jesus vai voltar e vai trazer o quê? Vida. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou anteciparemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido ou com som, né? E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18, irmãos, todos juntos. Portanto, uns aos outros com essas. Então, a volta, os fins dos tempos, quando Jesus voltar, irmãos, para nós é um consolo. Para o ímpio é um terror. É um terror. Para o cristão um cristão que não vive o Evangelho, é um terror também. Porque quando as coisas acontecerem, os que não levam Jesus a sério serão engolidos pelo anticristo, serão engolidos pelo falso profeta, serão engolidos pela besta, que vão se levantar nos últimos dias. Então, irmãos, Jesus, ele disse muitas coisas interessantíssimas que nós devemos estar muito bem atentos. O cristão que ama Jesus, quando ele ouve falar do fim dos tempos, ele já procura arrumar a sua vida, ele já procura arrumar o seu homem, sua mulher espiritual. Por quê? Porque ele não quer ficar para trás, ele não quer se perder. Lá em Apocalipse, capítulo 1, é óbvio que não dá para a gente falar hoje, né, irmãos? Vou deixar esse assunto aqui para me falar nas quintas-feiras, que é melhor. Já fica assim que é melhor, né? Eu tenho bastante coisa, irmão, para falar sobre essas coisas aqui, sobre o fim dos tempos. Eu estava pensando e meditando bastante esses tempos sobre isso. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre isso, sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse, irmãos, ela é uma palavra grega, né? É uma palavra que vem do grego. Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, inglesa, lá não está escrito Apocalipse, lá está escrito Revelação, porque a palavra Apocalipse significa revelação. Significa como se fosse abrir a cortina, digamos assim. Que é a primeira palavra de Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele falhou. Opa, voltou. Vamos ler de novo, versículo 4. João, quer dizer, João, quem é esse João aqui, irmão? Esse João aqui, parece aqui, vou usando isso aqui, não. Pode ser isso aqui? Em nome de Jesus. Vou até enroscado aqui o trem. É assim mesmo, irmão. Em tudo dai? Em tudo dai? Então, graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Aqui o versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória, poder, para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bem, irmãos, rapidamente aqui, por causa do horário, quem escreve o Apocalipse é João, né, irmãos? João, quem é João? O João é o apóstolo de Jesus Cristo. João é aquele que é chamado filhos do trovão no Novo Testamento. Ele é chamado por Jesus de filho do trovão. Ele é irmão de Tiago. João e Tiago eram irmãos. E João é o último apóstolo a morrer. Todos os apóstolos já estavam mortos nessa época. Nessa época, todos os apóstolos já estavam mortos. João já era um senhor de idade. Já era um velhinho. E ele estava onde, irmão? Ele estava preso. Olha o versículo 9. Vamos ler todos juntos? E eu, João. Todos juntos? E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz como de uma trombeta. Então, João, ele estava onde, irmãos? Aqui no versículo 9 diz que ele estava na ilha de Pátimos, né? E ele fala que ele foi arrebatado no dia do Senhor. E o dia do Senhor é uma referência para o dia de domingo. Então, num dia de domingo, o apóstolo João, ele estava numa ilha de Pátimos. Fazendo o que lá? Tirando férias? Fazendo um cruzeiro? Não. Ele estava preso. João estava preso. Nessa época, irmãos, era uma época em que a igreja estava sofrendo uma perseguição muito grande.
Já havia se passado quase 30 anos que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, que eram as referências da igreja, eles já tinham sido mortos. Já tinham sido Paulo decapitado e Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, a mando do imperador chamado Nero. Depois de Nero, veio outros imperadores, e nessa época aqui, um imperador chamado Domiciano, se eu não me engano, começou a perseguir a igreja violentamente, de todos os lados. João é aquele que estava nessa época pastoreando a igreja lá de Éfeso. Esse homem, irmãos, o apóstolo João, diz a tradição que é o último a morrer dos apóstolos. E Jesus, irmãos, então num momento de muita aflição e de muita tribulação, traz para ele, né, muita coisa, que é todo o Apocalipse, dentro dessa prisão. Então, assim como o apóstolo Paulo, quando estava preso, recebeu muita revelação da parte de Jesus e escreveu a carta de Efésios, a carta de Filipenses, Colossenses, Filemão. Paulo, quando escreve essas cartas, ele também estava preso. Assim também João, quando ele é preso, o Senhor Jesus aparece para ele e começa a relatar as coisas, como nós lemos aqui no final do versículo 3, coisas dos fins dos tempos. Fim dos tempos. Então, irmãos, as coisas que são dos fins dos tempos, para nós, é uma coisa maravilhosa. Mas para aqueles que não servem a Deus, será um dia de terror. O livro do Apocalipse, irmãos, ele é um livro que muitos irmãos, que eu conheço alguns, não todos, né, provavelmente, mas muitos irmãos que conhecem o Evangelho, conhecem a revelação do Novo Testamento, a maioria dos irmãos, eles têm medo do Apocalipse. Eles não gostam de falar do Apocalipse, eles têm um certo receio e medo do Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, irmãos, ele parece um pouco o Velho Testamento. Porque ela fala de morte, fala de maldição, fala de ira, fala de praga, fala de muita coisa horrível. Mas essas coisas horríveis, irmãos, que é falado em Apocalipse, acontecerá num tempo de juízo. No tempo de juízo. Enfim. Então, irmãos, a gente não pode ter medo do Apocalipse, não é? Já ouvi história de gente que leu o Apocalipse e ficou biruta. Falou, eu conheço gente que leu o Apocalipse e ficou biruta, ficou doida. Você já ouviu essa história? O cara leu o Apocalipse e ficou doidinho. Mas a verdade, irmãos, o Apocalipse é uma coisa em que muitas delas vão acontecer ainda, nem aconteceram. Pelo menos eu creio que nem aconteceu. Mas os irmãos vão perceber o seguinte, irmãos, que Jesus, conforme a gente for falando sobre isso, Jesus ele disse algo muito interessante, irmãos, lá em Mateus 24, a gente não vai abrir lá. Mas Jesus disse assim, que enquanto ele estava na terra, ele disse que sobre o dia da volta dele, apenas o Pai é quem sabe. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Algumas pessoas se arriscaram em falar que Jesus ia voltar tal dia. Algumas religiões, algumas pessoas, alguns pastores chegaram a dizer isso. E todos quebraram a cara. Todos. Então, o melhor remédio, irmãos, para uma pessoa que fala da volta de Jesus, ou melhor, o melhor remédio para um falso profeta é só esperar a profecia dele se cumprir ou não. Se não se cumprir a profecia de uma pessoa, é porque essa pessoa é um falso profeta, que é o que a Bíblia diz. Se alguém profetizar alguma coisa e aquilo não acontece, ele é falso profeta. Ele é mentiroso, guiado pelo espírito da mentira, do engano. Então, lógico que falar do Apocalipse, irmão, não é dizer assim,
Olha, Jesus vai voltar amanhã. Lógico que não. Ninguém pode dizer isso, a não ser o próprio Jesus. Mas Jesus, ele disse assim, irmãos, que haveria sinais. Haveria sinais. Por exemplo, antes de chover, hoje, o que aconteceu? O céu ficou como? Azul? Ficou preto. Eu falei, hoje vai cair uma chuva pesada. Porque houve sinais. Então a gente tem que aprender, irmãos, a ver os sinais. Se a gente discernir os sinais, então a gente começa a ficar mais atento, começa a buscar mais, começa a ter mais temor, se envolver com Deus. Porque no final dos tempos, irmão, vai começar a haver uma separação muito grande dos que amam a Deus e daqueles que não amam a Deus e daqueles que são ímpios. Conforme o tempo vai chegando, mais claro vai ficando as coisas. E a gente precisa discernir essas coisas. Por quê? Para a gente saber que Jesus está se aproximando, que Ele está voltando, que Ele está vindo. Então, irmãos, que nós possamos, a partir de quinta-feira, falar um pouco mais sobre essas coisas. Amém? Até o cooperador Cláudio está voltando a ministrar nas quintas-feiras. A gente vai falando um pouco sobre esses assuntos aqui. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.